Olá, eu falo com você diretamente do meu canal Opinião Simone Amorim. Esta semana sobre dispensa de licitação na nova lei de licitações, um tema muito interessante que os órgãos vêm aí muito preocupados com a aplicação do limite sem as ações importantes que são exclusivamente indicadas pela nova lei de licitações. Então fique comigo, em parte de uma aula do meu curso sobre a nova lei de licitações que disponibilizo aqui para você. O meu curso você encontra no meu blog Opinião Simone Amorim e também o endereço fica fixado aí para você na legenda do vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se ainda não estiver inscrito e de indicar o conteúdo para um colega que esteja precisando falar sobre a nova lei de licitações. Olha só, então hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto muito importante, que é a dispensa de licitação. Nós vamos ver, inclusive, não é só a dispensa, a contratação direta, né? Nós falaremos sobre dispensa de licitação agora e também contratação direta, porque insere a inexigibilidade. Então, dispensa todas as hipóteses, a formalização do processo, como é que ficou, como é que vem na nova lei de licitações. E o processo de contratação direta, né, a responsabilidade dos agentes, inclusive quando diante de uma situação de fabricação de emergência, que a gente falou ontem, né, aquela situação em que a licitação está para vencer, o objeto não pode ser interrompido e, às vezes, o agente fabrica uma licitação, fabrica uma contratação direta, né, força, porque sob o pretexto, inclusive, de que não pode ser interrompido o objeto. E, por vezes, realmente não pode ser interrompido, né? Então, olha só, hoje, se a gente for pensar judicialmente, já é assim. Só que agora, como vem explicitado, né, não há necessidade de uma construção doutrinária e jurisprudencial, como já vem na letra da lei, então ficou muito focado na seguinte situação. É fabricada sob pena de prejudicar a execução, operacionalização do órgão, dá-se seguimento, porque o fato existiu, realmente o objeto ele é continuado, ele não pode ser interrompido, muitas vezes a administração não consegue se viabilizar, não consegue se operacionalizar sem ele, certo? Mas aí apura-se, isso veio claro na lei, a responsabilidade dos servidores envolvidos. E aí, quem são os servidores envolvidos, gente, numa situação como essa? Em primeiro lugar é o ordenador de despesas, né? Quem é que deve providenciar a solicitação da demanda? A gente viu ontem. O secretário demandante. Então, se é uma demanda da pasta dele, o secretário demandante tem a responsabilidade de, a tempo de se formalizar toda a fase de planejamento, que também existe e veio muito forte no processo de contratação direta, certo? Então, a tempo, ele tem que solicitar, tem que formalizar. Então, é o primeiro grande responsável por uma situação como essa, que prorrogou-se no tempo a necessidade e ninguém adotou uma providência para, então, fazer a devida contratação. Tá? Então, muito importante que vocês compreendam que na nova era da licitação, agora falando sob a égide da nova lei, nós temos regras mais rígidas. Então, por exemplo, se você fizer uma contratação direta, necessário será a publicação disso, certo? Com no mínimo 3 dias de antecedência. Então, você vai dar publicidade. Não vai conseguir resolver isso só no âmbito das empresas que ofereceram aquela cotação, certo? Então, agora haverá necessidade de se dar transparência a todas as contratações, independentemente de serem contratações diretas. E ali, quando a gente fala em dispensa e inexigibilidade, nós temos hoje já viabilizado no Portal Nacional das Contratações Públicas a possibilidade,
certo, de aquisição, com as devidas inícios de publicação, certo? E nós temos no Comprasnet, já para os órgãos que adotam Comprasnet, já viabilizada a dispensa eletrônica, nos termos da IN 69, certo? Aquela que a gente passou ontem aqui. Então, a instrução 69 é um parâmetro para vocês construírem o normativo de vocês sobre dispensa eletrônica, mas a gente tem que lembrar também, gente, quando falarmos em processo eletrônico, em licitação eletrônica, né, seja de qual modalidade for, que a gente tem ainda a obrigatoriedade de formalizar um piloto físico, não é isso? Então, lembre-se disso, nós não estamos falando aqui de processo eletrônico, como, por exemplo, hoje a União conta, né? A União tem processo eletrônico, nós estamos falando de licitação, de contratação eletrônica. Então, obrigatoriamente, até porque o nosso Tribunal de Contas aqui do Estado, ele cobra um processo físico, arquivado em loco, certo? Contendo todos os documentos obrigatórios, e é aquele documento, aquele processo que vai ser analisado numa eventual visita dos técnicos do tribunal.